Toda relação humana é mediada, sim, por fantasias. Como equilibrar a nossa realidade psíquica versus a realidade psíquica também do outro. E às vezes, né, as nossas realidades psíquicas, aqui quando a gente fala de relação, com a realidade factual. A questão aqui, gente, quando a gente fala de fantasia na psicanálise, a gente tem que sempre relembrar aos textos do Freud. Ele começou a estruturar mesmo a psicanálise como ciência, estudando as fantasias e o que mediava a realidade das histéricas, daqueles processos conversivos que elas tinham, de repente não conseguir a realização de uma pulsão, e aquela pulsão entrar no campo de ordem somática e fazer um sintoma. Então, quando a gente fala de fantasia na psicanálise, só para relembrar, é uma leitura que a gente faz da subjetivação do mundo psíquico. Isso é fantasia para a psicanálise. É a nossa construção do psiquismo, nosso mundo psíquico versus o mundo factual, o mundo que está fora do nosso psiquismo. Ela é um mediador das relações. Por quê? Muito de nós vivemos, todos nós, na verdade, que temos uma estrutura mais neurótica, a gente vive parte da nossa vida no nosso psiquismo, aqui vivenciando as nossas questões, construindo as nossas fantasias. E aí essas fantasias podem ser tanto vista como algo que vai para uma questão sexual, mas não é só da sexualidade que a gente fala. A construção da fantasia é a leitura que a gente faz aqui, ó, do mundo psíquico. É tudo que a gente pensa, imagina e constrói aqui no nosso imaginário, aqui nas nossas construções, inclusive da própria fantasia em si, quando a gente pensa em fantasias mais de ordem na sexualidade, versus aquilo que a gente está vivenciando numa realidade. Como que eu vou medir, né? Como que eu vou equilibrar a minha realidade psíquica, aquilo que eu tenho ali de construção, como que é formada a realidade psíquica? Nossa realidade psíquica, ela é formada desde a nossa infância, que vai aqui somar tanto com a questão dos nossos traços, né, o que imprimiu na gente e que dá aqui nosso formato anatômico corporal, quanto também a construção das nossas neuroidentificações e o quanto a gente acessou a castração simbólica. Se a gente acessou a castração simbólica de uma maneira saudável, passando por todos os processos, tanto de dissolução do complexo de Édipo, quanto realmente adentramos esse complexo de Édipo com todas as figuras que vão fazer papel aqui de realmente de nome do pai, de castrar algumas questões e botar a gente na linha quanto à questão de lidar com a angústia, provavelmente a gente está indo para um caminho da neurose. Então a gente tem uma neuroestruturação neurótica que vai dar a nossa formação de um mundo psíquico X, que sabe, por exemplo, que existe uma falta constituinte justamente porque a gente adentrou psiquicamente numa neuroestrutura que vai para a neurose, que a gente sabe que existe processos de castração, inauguração da lei. E quando a gente tem bem elaborado no nosso psiquismo que a gente tem limitações, que a gente tem aqui uma castração simbólica, que essa castração simbólica faz ressonância à questão da lei, que a gente sabe que a gente pode até um X lugar, que depois disso é proibido, que se a gente for nesse X lugar, a gente já está indo para uma coisa mais polimorfa, e essa coisa mais polimorfa pode ir para uma perversão, que é realmente até uma determinada idade, a criança e o ser humano, ele passa por um negócio chamado polimorfo perverso. Todos somos polimorfos perversos até uma determinada idade. Dali, e dependendo de como foi a nossa condução,
construção aqui educativa de fora, como foi as nossas influências e como foi o nosso processo aqui realmente de nome do pai, de castração simbólica, é onde a gente vai ir para uma probabilidade de um caminho de neurose. E dependendo dos traços que a gente tem, a gente vai se neuroidentificar com determinadas coisas, vai ter um tipo de sofrimento, vai ter um tipo de ganho. E esse sofrimento, esse tipo de ganho, vai construir aqui nossa realidade psíquica. Se eu passei, por exemplo, por um Édipo muito bem estruturado, eu passei aqui por toda a dissolução do complexo de Édipo, e aí eu entrei aqui realmente com toda a libido no lugar, indo para um locus saudável, eu sou, por exemplo, uma rígida, eu vou desejar sempre aquela figura que me marcou mais. E esse desejo marca aqui uma construção, às vezes, por exemplo, de um processo que vai me levar para um X lugar que vai constituir a minha personalidade. Ah, eu sei que aquela pessoa, tudo bem, pelo formato anatômico corporal, a gente tem uma cola de saber que aquela pessoa tem mais daquele traço, tem mais daquele outro, e que no fundo a gente acaba até sabendo os processos de neuroidentificação e de fantasia e de construção. Mas dependendo aqui dessa neuroestruturação, se ela está muito mais na neurose ou na psicose ou na perversão, ela vai dar um tipo de grito a mais para esses traços que estão aqui invadindo essa pessoa também, inclusive invadindo essa realidade psíquica e essa mediação que eu estou colocando aqui, que é a mediação das fantasias nas relações. O que seria essa mediação na fantasia nas relações? Se eu tenho uma relação se eu afirmo para vocês, através dos textos do Freud, que existe, toda a relação é mediada por fantasia, significa o quê? Que existe uma coisa no meio, mediação, meio, entre a realidade psíquica e a realidade factual. Então eu tenho uma relação aqui no meio. Então nessa relação do meio é onde eu vou criar aqui meus processos imaginativos. Por exemplo, onde eu vou construir uma relação. Se eu sei que eu sou muito mais rígida, se eu sei que eu sou muito mais oral, se eu sei que eu sou muito mais, por exemplo, masoquista, eu sei que tanto a minha rigidez, meu masoquismo, e que são um pouco de, sei lá, de ter um pouquinho de psicopatia e bem baixa esquizoidia, o que eu vou fazer? A minha realidade psíquica, ela tá dentro dessas configurações que inclusive dita o meu formato anatômico corporal. Só que a minha realidade psíquica sofre influência também das minhas neuroidentificações de construção. Então, assim, se eu passei por um Édipo, se eu passei por um processo de castração, se eu senti toda essa coisa da angústia, de uma dissolução, se eu passei por todo esse processo que me conduz a uma neurose, a minha dor, marca principal da neurose é a falta. Eu sei que eu nunca vou ser preenchido. E não é aquele oral da falta, sabe? Que tem aquele forame que diz aí nas nossas avaliações de análise corporal. Não é disso que eu estou falando. A neuroestruturação que mostra que o sujeito está no caminho da neurose, isso serve para todos os traços que estiver invadido essa pessoa, é a marca da falta. A neurose, ela implica uma falta, porque ela tem a ver com os nossos processos de castração simbólica, da nossa interdição ao incesto e também da inauguração da lei. Então, a minha realidade psíquica aqui, ela vai ter um formato que vai estar sendo constituído e mediado por tipos de fantasias relacionado tanto aos meus traços quanto a essa marca constitutiva que é o processo de castração simbólica. Quando eu saio dessa posição aqui, que eu tô numa coisa muito mais polimorfo-perversa, de neuroidentificação, ainda sou criança, tô passando por um processo de desenvolvimento, e eu caio, por exemplo, numa coisa do acting out, porque às vezes eu tive aqui uma família que não tinha uma mãe suficientemente boa, que eu não tive uma educação castradora, muito pelo contrário, eu tive uma educação que às vezes era muito permissiva, ou o contrário, era muito agressiva, violenta, onde eu sofri abusos de todas as maneiras. Eu posso estar desenvolvendo esse sujeito que está no polimorfo perverso
para uma coisa de atuação. O psiquismo dele não conseguiu, de alguma maneira, uma neuroestruturação que lhe deixasse de um jeito um pouco mais saudável para poder lidar com a falta. Então, o perverso não vai atuar, para ele não tem falta, para ele tem assim, eu não consigo isso ou eu consigo aquilo, e ele vai trabalhar com isso de alguma maneira para sempre tentar uma satisfação que não é mediada e nem sofrida pela angústia da falta. Ele parte para ação. Se ele sentiu vontade daquilo, ele vai fazer aquilo. Ou justamente, dependendo de como ele foi neuroconstituído, aí vamos colocar, se não foi por uma mãe suficientemente boa, se não foi por uma educação suficientemente boa, ou às vezes por um ambiente, quando ele não consegue de alguma maneira escapar, às vezes, de uma condição social que lhe implica tá naquela violência, ele não consegue ser resiliente àquelas ações, e aquelas ações passam, às vezes, num abuso, ele passa a ser um abusador, entendeu? E essa posição do partir para ação, que o neurótico, ele tem uma fantasia perversa no processo de construção para uma coisa orgástica. Às vezes ele dá uma pirada, ele tem bastante conteúdo perverso, às vezes tem muita fantasia perversa. O perverso, para diferenciar, porque às vezes você escuta alguém falando as fantasias, né, quando você é um analista recém-formado, você escuta as fantasias das pessoas, você acha que a pessoa é perversa, e não, porque o neurótico tem fantasias sexuais, e tem, no campo do psiquismo dele, ele vive muita vontade, às vezes até, mas ele não parte para o campo da ação. No momento que você vê uma pessoa que parte muito para o campo da ação, que atua muito, a fala que ela faz, ela atua muito, aí você já fica mais preocupado que aquelas neuroidentificações acabou indo para um caminho muito do acting out, e que essa pessoa, você tem que ficar ligar as antenas para escutar mais, e aí você faz aquela, você já fez a anamnese anatômica corporal, que é a primeira coisa, é o nosso exame clínico, quando inicia-se um tratamento, ótimo, já sabemos que aquela pessoa tem tanto de traço, X, isso. Os traços, na verdade, nos dá aqui subsídios para a construção, por exemplo, de um plano terapêutico. E aí, quando você já fez o seu plano terapêutico em cima dos traços, agora está na hora de você escutar esse sujeito para ver qual foi as neuroidentificações de infância que lhe conduziram, por exemplo, a ter essa X personalidade que vai tanto da neurose, da psicose ou da perversão. E aí, dependendo do conteúdo que a pessoa tá lhe trazendo, você já vai fazer tanto a associação de neuroestrutura quanto as dos traços. E aí você sabe fazer esse processo de mediação, olha aqui, do meu psiquismo, que tá aqui realmente da minha realidade psíquica e da realidade psíquica do outro. E por que tem um mediador? O mediador é a fantasia, é aquilo que ele traz na fala, nas atuações, nas coisas que ele vai trazendo pra gente de conteúdo, ou mesmo de ação. Quando você vê muita ação, se você vê muita ação, você já começa a pensar ali na perversão. E levando em consideração que, olha só, é só para confundir bem o cérebro de quem está começando ou de quem realmente está tentando fazer esse processo de autoconhecimento, entender como que você funciona. Se você fantasia muita coisa na ordem sexual mais picante, às vezes coisas assim terríveis, não se preocupe, mas não tem coragem de fazer na realidade, quando alguém te coloca ali em xeque, ó, tem aqui 2 para você, e você não consegue fazer isso na realidade, então você já sabe que você tá num campo, por exemplo, que é muito mais da neurose, e que você tem fantasias terríveis masturbatórias, perversas, mas você não é um perverso. Entendeu? Então, essa é só a colinha, assim, o perverso, ele vai para o campo da ação acting out, ele não consegue não fazer aquilo. Aí você pode pensar, assim, N personagens, eles
parte para o campo da ação. Eles não vão para o campo só do psíquico. Eles podem até no início estar no campo psíquico masturbatório, mas se aquela fantasia invadir muito o cérebro dessa pessoa, assim, nos pensamentos, a probabilidade é ele realmente atuar, que é onde você vê, assim, estupros, onde você vê a questão mesmo da pessoa, abuso. Se a pessoa passou por um processo de neuroestruturação de abuso, o processo de repetição é bem grande, caso ele não tenha feito análise ou realmente não tem um processo, que às vezes tem processos de resiliências bem interessantes, onde a pessoa faz um processo de neuroplasticidade e consegue sair de uma posição de sofrimento muito grande num processo de neuroplasticidade, buscando novas identificações, buscando novas ressignificações para um processo traumático, que também pode acontecer muito raramente, mas pode acontecer quando você está ali na fase de desenvolvimento, e aí o seu psiquismo acaba indo, inclusive pela questão realmente social, pela educação, pela escola, por outros influenciadores que acabam, de alguma maneira, pescando essa pessoa, ressuscitando essa pessoa, às vezes, de um naufrágio psíquico devido a outras situações traumáticas. Aí, se eu consigo resgatar esse sujeito, ou se ele mesmo, num processo de autorresgate, consegue entrar no processo de resiliência, ele acaba indo para outras neuroestruturas. E quando ele consegue ir para outras neuroestruturas, ele vai saindo dessa posição polimorfo perversa e vai se identificando com outros objetos e vai aceitando, mesmo que superficialmente, a questão da castração simbólica e da lei. E aí vai se construindo, olha só, esses mediadores, né, que a gente chama que é fantasia, que é o que mostra pra gente, é o que faz a leitura da nossa subjetividade de conteúdo mesmo da nossa realidade psíquica. E dependendo de como foi aqui marcado, ele vai me levar para um lado. E dependendo de quais traços eu tenho, vai me levar para esse lado também. E dependendo de qual neuroestruturação eu estou, vai me levar para um lado também. E aqui, quando a gente entende tanto as nossas, o que me invadiu, o que me pegou, o que me marcou, quais foram os traços, qual foi o meu processo de neuroidentificação, passei por esse processo de castração simbólica, sei que sou um ser faltoso e que mesmo que eu deseje, que mesmo que eu vibre e que mesmo que eu tenha uma fantasia terrível e deliciosa, essa fantasia vai ficar sempre no campo psíquico e no campo masturbatório, e que ela não vai sair do campo aqui do psíquico e pro acting out, porque as minhas neuroestruturações não permitem, então elas ficam muito mais no campo da fantasia, e isso conota que eu passei por um processo de castração simbólica, eu sei da angústia, da saudade, da falta, da ausência, e que isso tudo é elaborado e entendido. Por quê? Porque eu sei que fazer o errado não pode. Eu posso até atuar o errado no meu psiquismo, porque isso faz parte da minha construção de fantasia. E para a gente saber equilibrar, é justamente isso. Quando você entende sobre si, quais são as suas neuroestruturas, quais são os traços que te formam, que inclusive dá aqui mais gás para essas neuroestruturações e que vai te levar à formação da sua personalidade. E aí, quando você está em contato com outro que tem neuroestruturas diferentes, que tem formações de traços diferentes, pode até ter neuroestrutura idêntica à sua, por exemplo, neurótico com neurótico, e é invadido por traços XY que vai dar à sua neurose uma conotação psíquica, olha só, uma formação de fantasias psíquicas que vai formar a sua realidade psíquica X. E essa realidade psíquica X pode combinar com a minha realidade psíquica Y. E aí essas realidades casam, né? No sentido de afinidades, tanto de neuroestruturação, eu tenho uma afinidade porque sou neurótico com neurótico. E
os traços aqui vão fazer também frente à construção dessa fantasia, sabe? Desse mundo psíquico que vai entrar em contato através, tanto assim, para quem já sabe que é da área, ou quem está estudando isso que vai saber sobre os traços, olhando para o corpo, né? A anamnese anatômico-corporal geral. Você sabe que a minha anamnese combina com aquela anamnese X, porque tem traços com muitas afinidades, e eu tenho o principal, que é saber a minha neuroestruturação, para saber se a minha personalidade combina com a personalidade do outro, e aí ocorre um equilíbrio. Esse equilíbrio tem muito mais a ver com as nossas neuroestruturações e quanto a gente criou aqui, tanto com os nossos traumas, com as nossas construções de mãe suficientemente boa, como que foi a nossa infância, tudo tá na infância. Como a gente foi se neuroestruturando, e dependendo de como foi se neuroestruturando o outro que você aí tá se relacionando, vocês vão casar as ideias, ou de alguma maneira a minha realidade psíquica não vai combinar em nada com a realidade psíquica do outro, até porque às vezes o processo de neuroestruturação daquela realidade está completamente alheio. Às vezes vocês têm um corpo muito parecido na questão dos traços, entendeu? Vocês têm lá traços, são dois rígidos, dois deliciosos, dois maravilhosos, mas o processo de neuroestruturação é totalmente diferente. Tanto que aquele que deveria estar apresentando um XY de resposta comportamental, que estaria no processo de neuroidentificação aqui, que a gente iria, que é um cara que já sabe inconscientemente que ele é inaugurado na falta, que existe um processo de castração simbólica. Esse cara vai ter um tipo de comportamento esperado dos traços naquelas configurações que a gente já tem aqui no canal, que tem nos outros canais maravilhosos que tem aí na internet. Porém, quando a gente fala aqui de psicanálise, que existe um processo de aprofundamento mesmo, analítico, quando a gente não fala só dos traços, para mim aqui como psicanalista, os traços são super importantes. Eu estudo o Reich, o Alexander Lowen, a Barbara Breiman, faz anos, e eu acho o Jim Cox, eu estudo e eu acho super importante realmente a gente estruturar. E quando a gente consegue fazer esse resumo e trazer aqui tanto o meu canal quanto outros canais, simplificando, né, indo para um lado muito mais realmente de ir olhar o corpo, falar aquele corpo tal, tem a mente tal, uma coisa voltada mesmo para uma coisa de olhar e dar um diagnóstico, só que não é bem por aí, né? Quando a gente olha um corpo, a gente faz realmente um processo de anamnese anatômico-corporal, só que esse processo de anamnese anatômico-corporal é só um início para a gente saber quais são os traços que aquela pessoa tem, qual tipo de comportamento ela pode nos apresentar, mas isso não é uma rotulação, como, por exemplo, quando a gente olha um cara que tá com cachumba, como a gente olha, por exemplo, vai fazer uma anamnese num cara que realmente tá com bosse, ou mesmo tá com algum tipo de problema no corpo, e que a gente vai fazer o diagnóstico, não, você faz isso, passa beladona. Não é esse tipo de diagnóstico, porque assim, esse é um processo de rotulação. E essas rotulações, às vezes, o que elas fazem? A criação desse mundo psíquico aqui que eu tô falando, como mediar a realidade psíquica do outro, sendo que a nossa própria relação é mediada pelas fantasias. Eu posso criar nessa fantasia falando pro cara, você realmente é um masoquista aqui, com um psicopata, você tem perna aqui para fazer as coisas, que nem diz aí em outros canais, que inclusive eu acho muito interessante, é uma linguagem que fica popular e fica fácil das pessoas fazerem conexão. Só que no meu canal, eu posso até usar essa fala que já virou, assim, na verdade, uma fala popular na internet para facilitar. Inclusive, quando a gente fala assim, se você tá com cachumba, você vai passar lá o treco. Acaba tendo uma linguagem que é mais universal. Só que a diferenciação na psicanálise, a gente não vai fazer só um diagnóstico X, a gente vai ver questões muito mais profundas que tem a ver
com as neuroidentificações dessa pessoa, com as neuroconstituições e a fala da pessoa, o conteúdo que ela traz do sonho, as coisas pelas quais ela traz aqui no campo psíquico. O que seria esse campo psíquico? As fantasias, aquilo que a pessoa, por exemplo, eu construí. Por que as pessoas se apaixonam? As pessoas se apaixonam por quê? Porque elas criam uma fantasia no mundo psíquico que aquela pessoa pela qual ela se apaixonou é uma pessoa ideal que combina com o mundo psíquico dela. Só que assim, no fundo, ela às vezes ela pode estar alucinando essa parte. E quando ela está alucinando essa parte, que a grande maioria é quando a gente se apaixona por pessoas que a gente olha o comportamento, olha o corpo e tudo mais, e de repente você vê que no campo factual a pessoa não é nada daquilo. Quando você vai avaliar a realidade, aí você começa a ver as neuroestruturas, você vê que a pessoa não é nada daquilo, que ela não combina em nada, nem com as suas neuroestruturações e nem com o seu processo de construção do que é o amor, por exemplo. E aí, se você tem porque o amor é um sentimento aprendido, e se você aprendeu a amar de uma determinada maneira, e aquela pessoa tem uma neuroestruturação diferente, e tem os traços que ainda dá mais ênfase àquela neuroestruturação, e ela tem uma outra forma de ver a realidade psíquica de você, é onde vocês entram em choque, é onde vocês têm aí problemas, depois falam que o relacionamento é tóxico, depois falam que o relacionamento, esse relacionamento era abusivo. Não, o relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico é aquela relação que é uma relação que ela é marcada aqui pela oralidade, pelo seu traço de caráter mais oral, que está numa fase doente, por exemplo, e que não conseguiu, através de um processo de racionalização, ver realmente que aquela pessoa era um carente, por exemplo, ou que você estava muito carente, porque se você tem muita oralidade, você pode passar por um processo de carência emocional muito grande, onde qualquer pessoa, até um psicopata forense, pode realmente se transvestir, falar que você é maravilhosa ou maravilhoso e começa a te encher sua bola e vai lá e rouba todas as coisas que você tem. Por quê? Porque você foi ou rouba a sua energia psíquica, não importa, assim, consegue fazer manifestações aqui sádicos perversas até, porque você já, o seu corpo já estava dando ali para aquela pessoa, que era uma pessoa às vezes mais gatuna, que você era um alvo fácil para uma invasão psíquica dessa. Porque muitas das vezes que a gente fantasia ou cria dentro desse nosso mundo psíquico, que é mediado, que é o que media, né, na verdade, a realidade psíquica e a realidade factual, né, que entre a realidade e a realidade, né, concreta, a realidade factual, é mediada pelas nossas fantasias. A gente cria uma fantasia com nossos pensamentos, com nosso enamoramento. Ai, como era gostoso com aquela pessoa é maravilhosa, ela disse isso, ela disse aquilo, ela falou isso pra mim, ela fez isso pra mim, ela me deu isso, ela me fez... Dependendo de como você tem o seu traço aqui, você pode fazer tanto uma codependência com essa pessoa, você pode fazer relações de codependência, porque às vezes o seu emocional, você tem muita oralidade, seu emocional grita aqui, na verdade, uma certa racionalização que você não consegue fazer, porque o seu emocional, ela invade todos os outros processos e faz com que seu pensamento, seu mundo psíquico seja criado ali, e cria, na verdade, uma imagem dessa pessoa que ela é só sua, que quando é visto por outra personalidade, por outra pessoa que tem uma estruturação X, que tem vários traços diferentes do seu, que conduz mesmo a pessoa a ter mais uma racionalização, a ter um pensamento mais analítico, aquela pessoa que tem um pensamento mais emocional e não tem um pensamento analítico, ela tende a cair mais nas armadilhas que ela mesma plantou dentro dela quanto às questões afetivo-emocional. Então ela está sempre buscando uma satisfação, ela está sempre buscando algo que vai tamponar as emoções dela e que de alguma maneira vai fazer com que ela se sinta preenchida, dependendo do tipo de traço que essa pessoa tem, dependendo de qual foi a neuroestruturação ilegal aqui, dependendo de como que é a sua relação afetivo-emocional, neuroafetivo-emocional também. Então olha só que a gente está misturando neuroafetivo
afetividade, se a gente está indo para um lado de fazer um processo de neuroassociação, de saber quais são as suas estruturas de base psicológica que vai formar a sua personalidade, e a gente vai estar aqui também sendo invadido pelos traços. E para vocês poderem ver a diferença, a nuance e a importância realmente de começar com o diagnóstico dos traços para facilitar, para quem aqui é um profissional psi, para facilitar, psicanalista, né? Para facilitar o processo de construção mesmo da terapêutica com esse paciente. E, caso você seja paciente e está escutando, como você funciona e como quando você olha o corpo do outro, você pelo menos tem essa colinha rápida de como que aquela pessoa vai responder, por exemplo, a demanda das suas fantasias versus as fantasias que aquele formato anatômico corporal pode ter no campo mesmo de construção psíquica dele. E aí você vai saber tanto quais são as suas e por que que às vezes você pira, por que que às vezes você entra num processo de apaixonamento, enamoramento por uma outra pessoa que não teria nada a ver, por exemplo, com os seus traços, que não teria nada a ver, às vezes até com o processo de neuroestrutura. Às vezes você é uma pessoa mais neurótica, mais organizada, e de repente se apaixonou por um psicótico, se apaixonou por uma pessoa que tem uma neuroestrutura diferente, porém ela tem uns traços muito parecidos com o seu. Então, pelos traços, ela te capturou num processo de identificação de traço dentro de um mundo de construção de fantasia psíquica. Mas a neuroestrutura dela é completamente diferente da sua, então vai dar merda. E aí, ou o contrário, com um perverso, você, às vezes, aquele perverso era rígido com masoquista, você entendeu? Com rígido com masoquista com oral, igual você rígida com masoquista com oral. E aí, os traços de vocês se uniram por afinidades, mas as neuroestruturas não. E aí onde vai dar violência, onde vai dar, às vezes, abuso, onde vai dar realmente neurotoxicidade aqui num processo relacional, não, até neuroquímico, porque às vezes vocês piram numa questão mesmo de apaixonamento, tem um processo neuroquímico fodido e vocês ali não conseguem enxergar a realidade de fato. Às vezes a pessoa num discurso que ela tá tendo contigo, falando, essa aqui é escuta analítica, ela tá falando para você como que foi as neuroestruturações dela só contando da infância. Ou mesmo a pessoa é uma pessoa calada, que nunca fala nada, e que tá dentro de uma configuração que daí você pode ir pros traços, que é mais esquizoide, aí você sabe que ela tem ali uma esquizoide que às vezes vai ser difícil ela falar. Se ela tem esquizoide com masoquismo, então ela vai ficar num silêncio total e ela não vai se abrir enquanto ela não confiar em você. E se ela não confiar de nenhuma maneira, aí você vai ter que investigar essa pessoa para saber assim que além dela ter esses traços, que fica fácil da gente descobrir os traços. Agora, o que realmente estrutura o psiquismo de cada indivíduo que é invadido pelos traços? Isso é uma das coisas mais importantes que diferencia, por exemplo, os outros canais e que diferencia a escuta tanto de uma coisa superficial. Não é que é superficial, viu, gente? Porque os traços que os outros canais falam, tá todo mundo falando a mesma língua. Então não adianta entrar aqui por exemplo, aqui no meu canal, e falar, você tá falando igual tal, tem umas partes que você fala igual tal. Não, todos os traços estão configurados dessa maneira. Se vocês pesquisarem vai lá, Reich, Alexander Lowen, realmente Barbara Bremer, Jim Cox, se vocês colocarem todo esse campo de pesquisa, vocês vão chegar na mesma coisa. Depois eu vou até colocar aqui embaixo para vocês verem que tem slides dos Estados Unidos feitos há mais de 20 anos atrás que fala exatamente dessas coisas, na bioenergética, que fala que os traços psicológicos têm a ver com os processos de formação da criança que passou por várias fases, que dá aquele formato anatômico corporal. Então, na bioenergética já fala isso há 1000 anos, gente. É que isso agora saiu para o campo da mídia e acaba todo mundo, para quem tem mais dinheiro, que tem mais publicidade, o canal daquelas pessoas acabam
tendo um boom de resolução. Mas aqueles profissionais, né, que só tem uma profissional, aqueles profissionais, eles trazem esse conteúdo, por quê? Porque eles viram resultado no consultório, e eles viram resultado porque eles fizeram uma coisa certa, eles pegaram que é o que tem que se fazer quando você vai atender um ser humano, que você está atendendo no consultório, você tem que fazer uma anamnese, um exame. E eu proponho aqui no meu canal a anamnese anatômico-corporal, porque ela vai ser um facilitador realmente de criar um plano terapêutico para esse sujeito. Mas para quem é da área psique, é um psicanalista, quem tem formação em psicopatologia, quem realmente já está estudando isso há muito tempo e de uma maneira séria, junta essa informação que é para mim só o início terapêutico, junta e dá muito sentido e faz conexão com certeza com todo o saber psicanalítico que está de fora, que não deixa de ser da psicanálise, porque essas pessoas que eu acabei de citar eram todos psicanalistas e todos médicos psicanalistas. E por ser médico, por ser da área da saúde, a primeira coisa que um médico profissional da área da saúde vai fazer é anamnese, é o exame. E quando você faz um exame, você consegue criar um plano terapêutico. Não importa qual, se vai ser psicológico, se vai ser um plano terapêutico medicamentoso, farmacológico, se vai ser um plano terapêutico de reabilitação, de fisioterapia, não importa, existe um plano terapêutico em cima do processo de anamnese, por exemplo, anatômico-corporal. E para a gente aqui costurar essa questão, como mediar a realidade psíquica de um e equilibrar com a realidade psíquica de outro, primeiro você tem que saber que nós todos, dependendo de qualquer traço que a gente tem, somos mediados por fantasias. E essas fantasias são a que compõem o nosso inconsciente, são a que compõem aqui nosso mundo psíquico. E essa composição do mundo psíquico vai sim sofrer influência dependendo das nossas neuroestruturações, se a gente é neurótico, se a gente é psicótico, se a gente é perverso. E se a gente, vamos colocar assim, que a maior parte é tudo neurótico, nós sabemos que existe uma lei e que essa lei faz a castração simbólica, o nome do pai, indo para uma coisa mais lacaniana. E isso vai inaugurar na gente que a gente não pode fazer tudo na vida, que a gente não pode ter tudo e que nosso psiquismo vai ser neuroestruturado nisso, num processo de falta constitutiva. E essa falta inaugura na gente, inclusive, o nosso desejo, né? Porque a gente está sempre desejante, porque a gente nunca atinge o gozo pleno, como eu já coloquei em outros vídeos, a gente nunca atinge a felicidade plena, a gente está sempre buscando a felicidade e vai estar sempre buscando a felicidade, porque a gente sabe que somos seres faltosos, lógico, seres finitos também. E aí entra várias questões, inclusive como a gente encara a nossa vida, dependendo das nossas neuroestruturações. Eu posso ter aqui melancolia, eu posso aqui ter depressão, eu posso ter aqui ter várias psicopatologias que pode, de alguma maneira, tanto maquiar um diagnóstico quando a pessoa está numa fala muito doída, entendeu? Mas a cola dos traços, nesse caso, é um facilitador, porque eu já sei que aquela pessoa tem aquela neuroestrutura, e se ela está muito ali num discurso de realmente só reclamando da vida, se colocando numa posição de vítima, a gente já olha ali, se tiver muito camuflado uma psicopatia que às vezes é muito difícil, a gente vai ficar buscando através da fala e mesmo em fotos antigas encaixar essa pessoa. Mas olha só a diferença, existe aqui processos na psicanálise de aprofundar e os traços ser só uma maneira da gente conseguir fazer nosso plano terapêutico, de aprofundar, às vezes tirar esse sujeito que tá ali, às vezes num detalhe, às vezes o cara assim, tá fazendo análise, já fez análise em vários lugares e ele tá ali só num detalhe que ele precisa entender por que todos os exercícios, por que todas as coisas propostas, por que tantos anos às vezes de terapia às vezes não dão certo, porque precisa às vezes de uma escuta analítica, que vai analisar sonho, que vai analisar detalhes, que vai ver todos esses processos de neuroidentificações que a pessoa ali teve de estruturação,
para poder, às vezes, tirar esse sujeito dessa dor, às vezes de uma mania, às vezes está num processo de repetição, que para mim, assim, às vezes, dependendo do tipo de conduta ou fetiche que a pessoa me traz, dependendo se a pessoa tá me trazendo um fetiche, tá trazendo um xiste muito grande, se é uma pessoa muito xistosa, ou uma pessoa que é muito fetichista, e às vezes ela tá num processo de dor, e ela tem, por exemplo, um traço rígido, que ele coloca ali numa configuração de querer uma pessoa, às vezes, maravilhosa, sempre querer uma pessoa maravilhosa, se coloca ali, às vezes, num processo de identificação com um objeto fantasioso, que foi construído, por exemplo, pelo papai ou pela mamãe. Eu já sei que essa pessoa tá gritando nela muito mais a rigidez, mas às vezes ela fez todos os exercícios e não consegue sair justamente porque ela tem processos de neuroidentificação que precisa ser desmistificado para colocar ela não só no recurso positivo dos traços, porque isso já é automático quando a gente acessa qual é a psicopatologia que a pessoa tem ou qual é a estruturação neurológica de constituição dessa pessoa, e se a estruturação neurológica dessa pessoa tiver condizente com o processo de falta da neurose, ela vai ter uma resposta. Se ela tiver, por exemplo, numa condução mais borderline, mais psicótica, ou mesmo indo para o caminho da perversão, e junto aqui, por exemplo, com uma psicopatia, ela vai fazer sintomas que pode ser até forense, pode ser sintomas de atuação de coisas até que é realmente contra a lei, porque o perverso, por exemplo, não tem inauguração da lei, a falta para ele não existe, a falta constitutiva é da neurose, e no caso da psicose, esse cara nem acessou a questão dessas neuroestruturações, ele não vive a falta, ele vive o aqui, agora a realidade é muito concreta no sentido de que ele não é aquela assim, estou vivendo hoje, ele não vive só hoje, ele vive o concreto daquele segundo, daquele pensamento, que pode ser alterado por qualquer outra coisa que faça sintoma nele, e de repente ele pode achar que é um monstro, ele pode achar que é o Napoleão Bonaparte, ele é mesmo, e não é que ele está mentindo, porque fantasia não é mentira, fantasia é o jeito que a gente tem de subjetivar e entender a falta, entender se aquela pessoa ela entra no processo de act out ou não, de falta, ou se aquele sujeito que tá ali, que é psicótico, não conseguir nem acessar nenhuma dessas estruturas, e ele vivencia aquilo com uma dissociação da mente, achando que ele é exatamente o Napoleão Bonaparte. Então, quando a gente fala de traços aqui, a gente fala superficialmente no sentido de aprofundamento. Quando eu coloco esses termos que está sendo usado na internet, inclusive eu pesquiso para poder estar falando na mesma linguagem, mas não deixando de considerar que a minha formação de base psicanalítica ela é muito mais forte, e ela vem com 20 anos e pouco só estudando psicanálise, fora que quem inventou a questão dos traços eram psicanalistas. E a teoria haitiana, do Alexander Lowen, e a teoria da Barbara Breiman, do Jim Cox, todas acabam falando sobre isso. Todas acabam mostrando a questão da bioenergética como algo muito poderoso na psicossomática, né? Como o corpo, de alguma maneira, demonstra processos psicológicos. Isso só foi catalogado, gente, e que seja cada vez mais para aproximar. Eu não sou aquela pessoa contra a rotulação, eu sou contra a pessoa que está rotulando o outro não colocar dentro desse sujeito, sabendo que aquele sujeito é um sujeito que está impresso numa falta, que esse rótulo, ele tem, na verdade, um processo de subjetivação gigantesco, e que a pessoa não pode usar assim, então, na verdade, eu sou rígido, então eu posso fazer triangulação, posso ficar fazendo, vamos colocar assim, traição, triangulação com outras pessoas, porque, olha, meu lado rígido me mostra que é por isso que eu sou assim. Eu sou mais masoquista, é por isso que eu aguento essas coisas que fazem pra mim. Não, isso daqui é uma rotulação patológica. Quando a gente
pega esses títulos que a gente tem aqui na internet, que agora popularizou, e a gente coloca pra gente, se veste a camisa da vitimização, se veste a camisa, eu sou psicopata toda na dor. Não, quando você se veste do personagem, aí você também tá dentro de um processo acting out, você também tá num processo de repetição, que vai muito mais para a estrutura da perversão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Rotular, quando você rotula alguém e aquela pessoa aceita aquele rótulo, ou ela tá numa coisa mais psicótica, realmente, que ela é o Napoleão Bonaparte daquele dia, ou ela tá no processo de repetição, tô repetindo isso porque isso me conforta e de alguma maneira me dá algum significado de satisfação. Quando as pessoas são mais neuróticas, elas aceitam que elas que elas têm esses traços, mas esses traços não são ela. Eu sou a Bárbara, você é o José, você é o Daniel, você é a Michele, você é, entendeu? São pessoas da minha vida. Você é o Miguel, Gabriel, Rafael, Maria, José, entendeu? Não importa, você é quem você é. Você existe dentro de um processo de singularização. Você é o Fabiano, você é a Fabiana, você é o Manuel, vocês são vocês, entendeu? As pessoas são subjetivas, as pessoas têm as suas próprias realidades, que são influenciadas por essas neuroestruturações, que são influenciadas por esses traços, que vão conduzir à sua formação de personalidade. E que, além disso tudo, sofre um processo, sim, de singularização. Sofre um processo, sim, de ser você mesmo dentro dessa roupagem. Porque senão todo mundo que fosse masoquista com oral ia ser de um jeito tudo igual, assim, que nem robô. Todo mundo que é rígido ia ser tudo que nem robô. Tem coisas dos rígidos, dos masoquistas, dos psicóticos, dos psicopatas, inclusive até dos psicóticos, que são muito parecidos. Inclusive a gente fala até de ressonância sintomática quando a gente vai fazer diagnóstico de paciente. Às vezes eu tô atendendo uma paciente que é bipolar e eu lembro no momento que eu tô atendendo aquela paciente, fazendo anotação, vendo os traços, fazendo todo o processo para neuroidentificar essa pessoa. Só de olhar, eu lembro de uma paciente que eu atendi, que ela era bipolar, e eu lembrei, olhando para a cara daquela, existe uma ressonância, a gente sabe que existe uma ressonância diagnóstica. E aí eu vou ficar assim, opa, tô atendendo a Marinha, lembrei da Gilda. E a Gilda tinha XY de diagnóstico, tomava carbamazepina, tomava isso, você entendeu? E aí isso faz uma ressonância diagnóstica e eu vou olhar um pouquinho mais essa pessoa, porque se eu tô atendendo um paciente, lembro de outro paciente que tá com as mesmas identificações, com as mesmas queixas, às vezes diagnóstica, eu vou poder, através disso, inclusive, fazer esse processo de observação, e aí, dentro dessa ressonância diagnóstica, às vezes aqueles pacientes têm a mesma questão. Então, assim, são muito conteúdos, assim, acho que e é muita experiência, muita história de escuta para poder construir realmente, fechar um diagnóstico de alguém. De traços é fácil, gente, porque a anamnese anatômica corporal do meu canal e de outros canais aí que estão super famosos fazem isso brilhantemente. Agora, o processo de uma escuta analítica, ela precisa de muito mais. Inclusive, eu demorei anos para realmente ter uma autorização para ser uma analista. A formação de psicanálise, 5 anos, mas o processo de autorização demora muito mais tempo ainda, porque isso depende do tripé da análise pessoal, da supervisão e de como você está preparado para fazer escuta analítica tanto das suas questões que vai fazendo um processo transferencial com o outro. E isso aqui é o que a gente fala, né, de mediação, né? Por que as relações são mediadas por fantasias? Porque dependendo daquilo que me neuroconstituiu e daquilo que me invade como traço, daquilo que realmente forma a minha personalidade, eu vou conseguir através, inclusive, dos exames, através da anamnese e da escuta, ver
qual é a realidade psíquica do outro. E, às vezes, só de olhar o corpo, realmente, no processo de anamnese anatômico corporal, eu já tenho ali uma constituição possível daquele psiquismo. E quando a pessoa começa a falar, aí eu vou só captando a questão dos processos de neuroidentificação e de neuroconstrução. E isso tudo faz a diferença, por exemplo, para um paciente que às vezes está num processo de repetição, que fica numa fixação e ele ali é rígido realmente com o oral, a oralidade perturba suas emoções e a rigidez lhe coloca num processo de insegurança que precisa agradar papai e mamãe, e ele vai colocar no campo da atuação, às vezes realmente para poder agradar esse pai e essa mãe, né? Ele vai colocar ali o desejo da mãe, ao invés de, por exemplo, ser invadido por aquilo que realmente estrutura ele. Mas ele vai tentar devolver para essa família, porque é rígido e coisa e tal, a mulher, o homem perfeito, que entra dentro das configurações do mundo da fantasia dos pais. Então é onde, por exemplo, o rígido dá uma pirada que tem que satisfazer essas posições edípicas para poder se sentir validado. Então aqui existe N possibilidades de tratar, mas o principal é ver para que campo de neuroestrutura esse sujeito teve as suas constituições de formação estrutural, de base, e junto com os traços e junto com toda essa parafernália que a gente vai observar, tanto de traço, tanto de personalidade, quanto de neuroestrutura, quanto quais são as psicopatologias que estão envolvidas nessa questão, que mexe com os seus processos somáticos, e aí sim, começar a colocar o cara no caminho de realmente dele se confrontar e descobrir realmente aquilo que ele deseja e até onde o campo da fantasia dele invadiu essa mediação com o outro, ou com os outros, no caso de, sei lá, por exemplo, desse paciente com a relação familiar, por exemplo, às vezes está ali tentando dar um desejo para o pai e para a mãe, porque isso faz com que ele se sinta no elo forte e mostrando para eles que ele faz parte desse triângulo de satisfação. Então, todas essas questões, gente, elas são muito bem mais elaboradas no campo psíquico quanto na questão da fantasia, quando a gente conhece sobre nós. Como esse conheça sobre ti e sobre o outro inaugura assim as nossas projeções, tanto de fantasia quanto de acesso ao nosso mundo psíquico, para saber se quando você acessar o possível que você pode acessar do mundo psíquico do outro, quando você sabe sobre os traços e acessa bastante, é uma invasão praticamente, mas quando o outro começa a se relacionar, você começa a ver as neuroestruturas para ver se realmente combinam com o seu campo de fantasia, ou tanto os traços quanto as neuroestruturas podem causar um choque. E aí, o equilíbrio está nisso, né? De você saber exatamente até onde você pode ir em relação às fantasias, ao mundo psíquico do outro, para saber se o mundo psíquico do outro, as fantasias do outro, as estruturações do outro não vão invadir as suas, e realmente causar, às vezes, até uma relação tóxica, às vezes causar realmente relações que a gente vê por aí de abuso. Então, o cuidado... Ai, fiquei bem cansada agora. O cuidado geral nisso é justamente saber mediar, que as minhas fantasias, né, que é o que compõe aqui a minha realidade psíquica, combina com as fantasias que compõem a realidade psíquica do outro, para poder equilibrar. Essa é a dica, gente. Vocês ficaram aqui comigo, aguentaram até agora. Obrigado. Deixa aí... Obrigada. Deixa aí o seu like, gente, compartilha com os seus amigos, se inscreva no canal caso vocês não sejam inscritos, que eu sempre esqueço de pedir isso, gente, por favor. Beijos.